E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tio, então, como de costume, vai começar a nossa aulinha de hoje, fazendo a correção das atividades que ficaram da aula passada. Na sessão que aprendemos, né, que foi um resuminho de tudo que a gente viu na nossa apostila até agora, pediu primeiro para assinalar os erros da anotação abaixo. O tio vai assinalar, né? Depois perguntou quais foram os erros da anotação, explicar por quê. Então, o tio vai assinalar os erros aqui, tá? Que foi essa primeira aqui do E5, esse aqui da escura CC6, PD4 e C versus D4. Por que foram esses erros? O que tem de errado aqui? Vamos explicar. Pessoal, o espaço aqui é meio curto, né? Mas não tem problema. Você pode dar uma resumidinha ou qualquer coisa. Se não der o espaço, coloca do ladinho aí em algum lugar, né? Mas o que acontece? No primeiro lance, no lance 1, deve ser E4, porque o peão deve avançar até 2 casas no seu primeiro lance. O que acontece? Pode prestar atenção aí que os peões das peças claras começam sempre na casa E2. Se ele vai andar uma casa, ele vai para E3. Se ele vai andar 2 casas, ele vai para E4. Se ele foi para E5, significa que ele andou 3 casas. Então aqui está errado, tá? Então por isso, o peão só pode andar 2 casas no seu primeiro lance aqui. Está colocado como se ele tivesse andado 3. Já no lance 2, nas peças escuras, tem a anotação CC6, tá? CC6, as duas letras, né, que são o C aqui no caso, está com letra maiúscula, tá? Então, o que acontece? A anotação da casa tem que ser em letra minúscula. Então, tem que ser C maiúsculo, C minúsculo e depois o 6. Aí ficaria correto. Na número 3, em lance de peão, não precisa anotar o P. Em lance de peão, não precisa colocar. Quando for lance de peão, a gente não coloca a letrinha P, somente a casa que o peão vai andar. E por último, aqui como foi uma captura de cavalo, tá? Tem que acontecer, tem que colocar a letrinha C maiúscula. Ok? E aí, então, na número 2, pediu para reescrever de maneira correta. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês? Eu coloquei aqui, ó, o primeiro lance deve ser E4. O que estiver correto, a gente apenas repete. Então, o que está em azul aqui estava correto. O que está em vermelho foi o que a gente trocou, o que a gente corrigiu. Então, aqui o E4, né? Isso aqui está correto. Aqui eu mudei para a letra minúscula. Aqui eu tirei a letra e coloquei a letra maiúscula. E as outras continuam do jeito que estavam, porque elas estão corretas. A número 3 era para recortar do anexo as peças do jogo colar e depois você colocar aqui, né, qual é a anotação da jogada, né, de acordo com a casinha que você colocou. Então aqui, como você poderia colocar em qualquer lugar no tabuleiro, é um exercício, vamos dizer assim, pessoal, não tem como o tio ficar corrigindo, não tem uma resposta correta. Você pode colocar no lugar que você quiser e depois colocar aqui, reescrever as jogadas, né, os locais que as peças estão. E na tarefa de casa, tem a palavrinha cruzada. Então vamos lá. O número 1 falou assim: nome que se dá à escrita das partidas de xadrez, uma palavra composta, né? Na verdade são 2 palavrinhas, né? E aqui a gente tem, então, são notação algébrica. Então, o nome, né, aquilo que a gente anota, a forma que a gente anota usando letras e números, é a notação algébrica. Na notação, o nome da peça começa sempre com a letra maiúscula, peça sempre com letra maiúscula. DD4, o nome da peça, letra D representa a dama. A sua representação gráfica é o diagrama, a representação gráfica é o desenho. O diagrama representa o tabuleiro. Então, acho que aqui eu coloquei de verde, né? Já tinha o T e o I, né? Eu vou só apenas completar. É representado pelo símbolo X, é a captura, tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pode ter enganado porque queria colocar um I, né? Captura com P mudo. Então não precisa colocar o I aqui. Onde os lances são anotados? A gente anota na planilha. Peça que na anotação não precisa escrever a letra inicial do nome, essa é fácil, a gente sabe, né? A única peça que não se coloca a letra inicial do nome é o peão. O sinônimo de lance, aí o pessoal às vezes pode ter confundido um pouquinho. Sinônimo é a mesma coisa, né? Porque tem 2 palavras, né, diferentes, mas que têm o mesmo significado. Então, sinônimo de
de lance é jogada. Você fazer um lance é a mesma coisa que você fazer uma jogada. Para anotar a casa, primeiro vem a letra e depois o aqui o pessoal vai confundir, tá? Tenho certeza que muita gente tentou colocar número aqui e não deu certo. Porque, na verdade, a gente coloca algarismo. E a anotação é considerada um documento. Feita, então, a correção, a gente vai passar agora para a página 55, falar um pouquinho sobre o objetivo do jogo de xadrez. Que qual é o objetivo? É o que eu devo fazer, né? O que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Nesse caso, no jogo de xadrez, o objetivo, eu quero ganhar o jogo. Como que eu ganho o jogo? Eu ganho o jogo dando checkmate. Apesar de ter outras formas, a partida terminar, mas quando eu entro para jogar uma partida de xadrez, quando eu começo a jogar com o meu adversário, eu tenho que pensar em dar o checkmate. Eu não posso pensar, eu vou esperar o meu colega cometer 3 faltas para terminar a partida. E se ele não fizer? Então, o objetivo é ganhar o jogo é dar o checkmate. E antes de entender o que é checkmate, a gente fala um pouquinho, né? O que é o checkmate, a gente vai falar o que é cheque. Vamos entender o que é cheque. Então, aqui tem, né, do dicionário, mas aqui tem vários significados, mas o que interessa para a gente é apenas esse número 1, tá? Que é ENX, aqui é de enxadrismo, que é um ataque sofrido pelo rei, peça principal do jogo de xadrez. Então, isso que interessa para a gente, tá? Então, o cheque é um ataque sofrido pelo rei. No jogo de xadrez, dizemos que o cheque é quando o rei está ameaçado. O rei fica em xeque quando ele está na linha de ação de alguma peça adversária. Exemplo de cheque. Então, aqui nós temos um cheque de dama. A dama, ela dá cheque de acordo com o que ela anda, né? Seu raio de ação, no caso, então pode ser na horizontal. Olha aqui, ó, tá vendo que a dama está ameaçando o rei. Só que por que cheque? Qual que é a diferença para o checkmate? É que aqui ele tem como escapar, né? Ele pode andar para qualquer casa aqui e ele vai escapar. Então, aqui eu tenho um cheque de dama também na diagonal e um cheque de dama na vertical. Aqui nós temos um cheque de torre na horizontal e na vertical, ou seja, como ela anda, como ela captura, está ameaçando o rei. Aqui nós temos um cheque de bispo, o bispo só anda na diagonal, perceba que o bispo está na casa escura, só dá cheque na casa escura. O da casa clara, só na casa clara. O cheque de cavalo, que é um cheque em L, pode ser o L deitado, L de ponta cabeça, o L normal, né? Temos várias possibilidades. Lembrando que para dar cheque, o rei não pode estar, ele tem que estar no final do movimento do cavalo, ok? Se ele estiver aqui perto do cavalo, ele não dá cheque. O cavalo vai pular o rei, mas não está dando cheque. E por último aqui um exemplo de cheque de peão. Lembrando que o peão da cheque ele tem que estar próximo do rei na diagonal. Nós temos 3 exemplos. Aqui no caso do peão dando na diagonal para frente, né? O peão claro, né? Dos 2 lados aqui. E aqui temos o peão escuro, né? O escuro joga ao contrário. Então, sempre na diagonal, como o peão ameaça, não como ele anda. Se ele estiver na frente do peão, não é cheque. Então, essas são as peças que podem dar cheque. Aí você deve estar se perguntando, né? E o rei? Será que eles esqueceram? Então, uma regrinha. Rei não pode dar cheque. Rei não pode se colocar em xeque, o rei não pode ficar em xeque. Então, primeiro, por que ele não pode dar xeque? Porque para ele dar xeque, ele tem que chegar perto do outro rei. Se ele chegar perto do outro rei, ele está se colocando em xeque. O rei também, ele pode se colocar em xeque andando. Ah, eu andei e ele ficou na linha de ação do peão. Não posso fazer isso. Isso é considerado falta. E o rei não pode ficar em xeque. Então, por exemplo, meu rei está em xeque. Eu tenho que movimentá-lo, eu tenho que tirá-lo do xeque, na verdade. Não existe às vezes pode ser que eu não precise movimentar, eu posso poder, por exemplo, ter uma peça que pode capturar o peão, já é uma forma de sair do xeque, mas o importante é que eu tire o rei do xeque. Então não pode, se eu falar, depois na próxima jogada eu tiro, não pode, isso também é considerado uma falta. Então guardo bem essa regrinha, essas 3 regrinhas que foi colocada aqui na página 59. Bom, pessoal, e agora com vocês, tá? Vocês vão encontrar o cheque e mostrar por meio de setas coloridas, escrever qual que é a peça que dá o cheque. Então, você vai analisar o tabuleiro, tem uma peça dando cheque a algum rei aqui. Vou falar qual é, né? Pode ser o claro, pode ser o escuro. Depois você vai colocar qual pecinha. Ah, é o bispo, é a torre. Lembrando que aqui é lógico, né? Se a gente for perceber, as peças claras, nesse caso, não conseguem fazer o cheque, porque só tem um rei, como é que vai fazer o cheque? Então, tem que ser cheque das escuras. Qual das 2 peças pode dar cheque? Ou das 3 peças? Será que é o rei? Será que é o bispo? Será que é a torre? Então, você vai colocar a mesma coisa acontecendo aqui nos outros diagramas, nos outros tabuleiros. Na número 2, tem erro aqui no tabuleiro. Ó. Só perceba o seguinte, o erro
ele está relacionado com as setinhas azuis. Essa setinha vermelha é só para indicar que o peão ele anda, né, como é o peão escuro, ele está andando nesse sentido. Então, qual que é o erro que está acontecendo nesse tabuleiro? Nesse aqui não tem setinha, mas dá para perceber alguma coisa. Nesse aqui também. Aí vocês escrevam, né, qual que é o erro de cada tabuleiro. Aqui na página 62 ainda tem, né, algum erro que aconteceu aqui também. E na número 3, descubra no diagrama ao lado as casas nas quais as peças claras podem dar cheque ao rei escuro. Então, na verdade, aqui o rei não está em cheque ainda. Mas você vai movimentar uma peça, e você vai escrever, né? E aí, você vai pensar assim, por exemplo, o bispo pode dar cheque? Para onde que ele pode ir? Ele pode dar cheque? A dama, a torre, o cavalo? Aqui tem uma dica, porque o cavalo não pode dar cheque ao escuro. Então, o cavalo não vai poder fazer esse cheque, tem um porquê, e aí quero que vocês expliquem para o tio esse porquê. Ok, pessoal? Então, para essa aula é só. Façam as atividades na próxima linha do tio. O tio vem com a correção. Então, tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Abraço do tio Adriano.